O episódio de hoje é um conteúdo patrocinado pela Fox. Dos filmes que concorreram ao Oscar alguns meses atrás, um dos mais surpreendentes para mim foi 3 Anúncios para um Crime, escrito e dirigido por Martin McDonagh. Eu não esperava uma história tão imprevisível e com personagens tão bem desenvolvidos assim. E obviamente esses personagens são marcantes não só pelo roteiro, mas também graças às incríveis performances de atores como Frances McDormand, Sam Rockwell e Woody Harrelson. O Oscar 2018, aliás, fez questão de celebrar o trabalho deles. Tanto Harrelson quanto Rockwell foram indicados a melhor ator coadjuvante, enquanto Frances McDormand concorreu a melhor atriz. E para melhorar, no fim da noite, Rockwell e Frances acabaram levando as estatuetas para casa. I'm hyperventilating a little bit. If I fall over, pick me up because I've got some things to say. Todo esse reconhecimento foi muito merecido, com certeza. Ainda mais se a gente estiver falando do trabalho de Frances McDormand. A forma como ela deu vida a Mildred Hayes deu origem a uma das mais fascinantes personagens que eu vi nas telonas nos últimos anos. Mas o que exatamente faz a performance de Frances ser tão boa? Bom, para responder isso é preciso estar atento a vários detalhes de atuação. Por isso, a Fox aproveitou que está lançando 3 Anúncios para um Crime no iTunes, no Google Play e no NetNow e me convidou para fazer uma análise sobre o filme. E como agora você pode rever a performance de Frances McDormand facilmente nas plataformas digitais, eu achei que seria uma boa ideia a gente explorar exatamente o que fez a atuação dela em 3 Anúncios ser tão fantástica. Vamos começar por um fator que, segundo Frances McDormand, facilitou o trabalho dela em 3 Anúncios. Seus companheiros de elenco. E dá pra entender o porquê. Ter outras atuações excelentes ao seu lado não só te inspira, mas também cria ótimas dinâmicas entre atores. Harrelson, por exemplo, interpreta com simplicidade um personagem extremamente multidimensional. Um homem indignado, mas também carinhoso, admirado e deprimido. Além disso, é impressionante notar que a vida dele está desmoronando e, ainda assim, existe uma calma na performance do ator. Seja em momentos de confronto, de felicidade ou de mágoa. Já Rockwell tem um grande desafio no filme: ser o personagem mais problemático e também o mais engraçado. E convenhamos, fazer o público te achar detestável e divertido ao mesmo tempo não é uma tarefa fácil. Mas Rockwell consegue encarnar o personagem com muita destreza. Na violência, ele expressa um ódio incontrolável com a expressão facial e corporal. Mas nos momentos de calma, a gente vê uma ótima veia cômica. A constante cara de abobalhado se junta a uma performance vocal com excelente ritmo. E sem contar que tanto Harrelson quanto Rockwell trabalham numa harmonia impressionante com Frances McDormand no filme. É inegável a química entre os 3. Só que por mais que Rockwell e Harrelson estejam muito bem, quem realmente rouba a cena em 3 Anúncios é a Frances McDormand. Mas o que exatamente faz essa atuação ser tão incrível? Bom, com frequência se diz que uma atuação boa é aquela que consegue revelar a verdade do personagem. E Frances, sem dúvida, faz isso. Ela consegue transmitir pra gente com precisão as diversas facetas da personalidade de Mildred. Para muita gente, a primeira emoção que vem à mente quando se pensa na Mildred é a raiva. Mas repara como a Frances não atua aquela raiva super exaltada e chamativa. Por exemplo, são pouquíssimas as vezes em que a protagonista de fato grita com alguém. Em vez disso, Frances demonstra uma raiva muito mais contida. Dá pra ver um ódio na dura expressão facial contraída. E isso sem contar a performance vocal dela, que expressa ira controlada sempre num ritmo constante, como quem nunca hesita na hora de soltar insultos. This is just a start. Why don't you put that on your Good Morning Missouri wake-up broadcast, bitch? Só que pra mim, a principal característica de Mildred é a sua determinação em obter respostas para a morte da filha. E para representar essa determinação, Frances adota uma postura corporal de quem é inabalável. É por isso que a pose padrão de Mildred é quase militar. Rígida, coluna ereta, cabeça erguida e olhando para frente. Aliás, toda essa posição rígida acaba ressaltando muito como Frances usa os olhos.
Mildred não é apenas durona, ela é também desconfiada em relação aos demais. É por isso que muitas vezes ela tá com a cabeça fixa, mas dá umas espiadas com os cantos dos olhos. Seja para manter a pose orgulhosa, para expressar um leve divertimento ou para ficar alerta. Mas Mildred não é durona só quando ela está parada. Quando ela anda, ela faz isso como quem tem domínio completo da situação. Se essa postura lembra a de um cowboy de faroeste, não é à toa. Afinal, Frances já revelou em entrevistas que a sua expressão corporal no filme foi inspirada em ninguém menos que John Wayne, o maior ícone dos filmes de faroeste. Entender como Frances constrói a rigidez de Mildred é essencial também porque isso vai criar um contraste muito chamativo com as cenas em que a personagem quebra essa postura. Por exemplo, nos pequenos momentos em que Mildred deixa transparecer um pouco de vulnerabilidade. Nas poucas cenas em que Mildred chora ou está prestes a chorar, ela rapidamente percebe que está demonstrando o que ela julga como fraqueza e logo se recompõe, retomando o semblante determinado. Um dos melhores exemplos é nessa cena. Mas não é apenas na hora de sofrer que Frances quebra a fachada sisuda de Mildred. Afinal, a gente não pode esquecer como a personagem é também muito engraçada. Em diversas cenas, o público é surpreendido pelo senso de humor dela. Às vezes é graças a algo bem sutil, como uma leve modulação na voz. Outras vezes é graças a uma mudança completamente inesperada na performance vocal. E sem contar os pequenos detalhes de expressão facial. Por exemplo, eu adoro como aqui ela tira o Dixon do sério só com um olhar e com uma viradinha de cabeça. What's the matter with you? Outro pequeno relance de humor dela que eu adoro é aqui. Repara como ela vai usar pequenas mudanças nos olhos e na boca para ir da seriedade ao deboche. And when a person is culpable to alter boyfriend or any kind of boyfriend, because I know you guys didn't really narrow that down. Então a gente já viu como Frances expressa a verdade de sua personagem ao dominar cada um de seus estados emocionais mais característicos. E o fato dela conseguir interpretar tão bem essas emoções tão variadas demonstra como a atriz tem uma excelente amplitude dramática. Mas se isso não fosse suficiente, Frances ainda por cima tem uma capacidade impressionante de transitar entre diferentes emoções dentro de uma mesma cena. Um dos melhores momentos em que dá pra ver isso é esse aqui. Primeiro, olha como ela vai da descontração para completa seriedade num piscar de olhos. Hey, Robbie, I think that midget wants to get in my pants. Father Montgomery. E logo em seguida vem uma sequência impressionante de diferentes estados emocionais. Ela começa acessível, passa pela gratidão, depois pela indignação, pelo sarcasmo e termina no desprezo total. Essa capacidade de Frances de trocar de emoções num piscar de olhos é fundamental, porque isso significa que a performance dela está constantemente nos surpreendendo. Algo que é essencial para interpretar a Mildred, já que essa é uma personagem extremamente imprevisível. Nunca dá para saber exatamente o que ela vai fazer em seguida. Quando você acha que ela está num momento mais feliz, ela começa a chorar. Quando parece que ela vai ser compreensível com o ex-marido, não, ela já ficou sisuda outra vez. Mas pra mim, o momento em que a imprevisibilidade de Mildred mais me marcou foi esse aqui. Ela tá tendo um tenso confronto com o xerife, mas quando ele de repente tosse sangue nela, na mesma hora ela se transforma numa espécie de mãe cuidadosa. Tá vendo então por que Frances McDormand realmente fez por merecer o Oscar? Ela não apenas interpretou uma personagem durona, ela deu vida a uma mulher extremamente complexa, capaz de empatia e também de fúria. E a atriz fez isso não apenas com momentos de atuação intensa, mas também com pequenos gestos, com expressão corporal impecável e com uma capacidade absurda de transitar entre emoções num piscar de olhos para sempre pegar o público desprevenido. Ou seja, Frances McDormand nos entregou uma performance para se aplaudir de pé.
Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. Eu tô muito feliz porque essa foi a primeira vez que eu fiz um vídeo inteiro para analisar uma atuação. Foi bastante desafiador, mas eu adorei porque vale a pena destrinchar cada minúcia da atuação da Frances McDormand. E se você sente que você deixou muitos desses detalhes de atuação passarem completamente em branco, não tem problema. Agora você pode revisitar 3 Anúncios para um Crime muito facilmente. Porque a Fox está lançando o filme no iTunes, no Google Play e no NetNow. Você pode comprar ou alugar o filme digitalmente clicando nos links que eu vou deixar aqui em cima no botãozinho ou então clicando nos links que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Lembrando que se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.